Olá, programador e programadora, tudo bem? Quer saber como eu utilizo o Git no meu dia a dia? Então, vem comigo aqui na utilização do Git. Olá, programador, programadora, seja muito bem-vindo ao canal Programador 4.0. Meu nome é Bruno Paz e hoje nós vamos discutir sobre padronização no uso do Git. É comum que quando chega um novo colaborador numa empresa, um novo funcionário, que por mais que ele tenha experiência na utilização do Git, é comum ter aquelas dúvidas de como que a gente trabalha, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês uma forma que eu considero importante e que evita muitos erros, né, e poluição do histórico do Git. Então, vamos falar de 3 boas práticas que eu considero importantes no projeto, né? A primeira delas é proteger as branches masters, homolog e principalmente a develop. Por que principalmente a develop e não a master? A master, por padrão, tem que ser protegida, mas a develop, eu já trabalhei em projetos alguns projetos em que a develop ela era aberta para todo mundo. E como nós temos num projeto profissionais com diversas experiências, ou até por erro humano e tudo, às vezes alguma falta de cuidado ou zelo, começa a ter muitos commits, às vezes relacionados a uma mesma demanda. Então, mensagens assim, poucas explicativas, às vezes um commit que quebrou a branch, aí tem que fazer um outro commit. E aí, se você deixa aberta a develop para todo mundo, começa a virar uma bagunça. E a develop ela é importante porque ela é fonte de novas demandas que a gente usa para poder criar novos releases do projeto. Então, dada a develop, dado esse conjunto aqui de demandas, ou escolha, essa acho que está boa para o usuário homologou, então vamos puxar essa para gerar um novo release. Vamos agora pegar essa aqui e gerar mais, vamos puxar também para esse release. Só que quando a gente começa a ter muitos commits por causa de erros, detalhes e tudo, você puxar uma demanda, você tem que ficar puxando muitos commits, né, que é ruim. E o histórico também fica poluído, né, do projeto. Então isso é mais para os mantenedores, né, ter esse cuidado de proteger também a develop e solicitar que novas demandas sejam integradas à develop por meio de um merge request. Então isso eu considero a primeira boa prática. Uma segunda boa prática que eu também considero muito importante é ter apenas um único commit. Por quê? Porque quando a gente começa a ter vários commits por branch, fica difícil você poder trabalhar com features, né? Eu quero puxar uma feature, mas tem que ficar puxando essa, depois essa, depois essa. Então, esse cuidado também de exigir que os commits, que as branches criadas para a solicitação de merge request tenham apenas um único commit. Eu considero uma boa prática. E uma terceira também, que às vezes nem é muito dada atenção, é em termos de qualidade das mensagens. Tem até um padrão de mensagem, chama Conventional Commits, que ele elenca a forma e o zelo que a gente tem que ter com relação à informação, porque quando a gente faz um commit, ele tem que dizer para que serve aquele commit. Quando você abre o histórico de um projeto, você quer saber o que aconteceu, né? E se você tem mensagens muito vagas, como ajuste tal, meu commit, correção assim, vaga, é ruim para a gente saber identificar o que tem dentro daquela release do projeto. E uma coisa que eu considero importante, dado uma demanda que chega pelo RedMind, por exemplo, que ela vai ter lá um número e uma descrição, a forma como que acho a padronização que a gente utiliza é você colocar o conventional commit, que é um prefixo. Por exemplo, se for uma alteração de uma documentação, você coloca doc 2 pontos. Se for uma nova feature, você coloca feat 2 pontos.
Se for correção de um bug, coloca bug 2 pontos. Então isso já te dá uma ideia do que se trata aquele commit. Se for de teste também, você coloca teste 2 pontos. Então você coloca esse prefixo, um espaço entre colchetes, você coloca o número da demanda do Redmine, para que tenha rastreabilidade. Esse commit aqui está relacionado a qual demanda? Vai lá no Redmine e lá você vai ter os detalhes do que originou aquela demanda. Com o número, né, da demanda e um espaço, uma descrição do que se trata a demanda. E uma descrição sem erros de português, que eu já vejo, às vezes a pessoa comita e coloca erros de português, digitação errada, e isso também pode causar uma impressão ruim, né? Porque por mais que um programador, uma programadora seja boa, se ele não tem esse cuidado com o zelo da mensagem, com erros de português e tudo, pode dar a impressão de que se ele nem teve ou ela teve cuidado com essa mensagem, quanto mais então deve estar a qualidade do código. Então até uma mensagem também sem erro de português, bem clara, direitinha, demonstra a qualidade do trabalho do profissional também. Então vamos dar uma olhada aqui na prática como que a gente opera tudo isso aí. Então vamos para um exemplo prático aqui. Vamos supor que chega uma demanda no Redmine com esse número aqui, o número da demanda, e com esse título aqui, ó, implementar generics na classe Identifier. Então, chegando essa demanda, o que o programador deve fazer? Então, estou aqui com um projeto aqui, usando de exemplo, né, usando a estrutura Clean Architecture, que nós temos aqui a Infrastructure, Domain Application. Então, chegou essa demanda, a primeira coisa que o programador tem que fazer deixa eu aumentar aqui, é fazer um checkout, né? Aqui eu já estou mas eu vou escrever aqui, fazer um checkout, git checkout na branch develop. Eu já estou nela, né? Como já mostrava aqui. Feito o checkout para a branch developer, porque eu vou criar a minha demanda a partir da develop. Então a primeira coisa que eu preciso garantir é a minha develop que está na minha máquina está atualizada. Então o que eu gosto de fazer você pode dar um git pull para poder puxar as demandas, né? Git pull, né? Para poder puxar de origin, develop, puxei, tinha até uma atualização, né? Então eu estou garantindo que a minha branch develop está atualizada com a remota. Uma coisa também você pode fazer, caso tenha algum lixo que ficou aí na sua develop, você queira resetar, você pode dar um git reset -hard origin /develop. Ou seja, mata tudo que tem na sua máquina e traga o que tem de lá por cima da sua branch local. Observe que aqui na mensagem de commit já tem aqui o conventional commits, docs, que é um dos prefixos que indica de atualização de documentação. Tá feita a atualização, esse é o primeiro passo, fazer a atualização da sua branch develop. O segundo é criar uma nova branch a partir da develop. Então vou dar um git checkout -b de criar nova branch. E que nome que eu dou para essa branch aí? O que eu indico é você dar o nome da branch com o número do Redmine aqui, da demanda. Então eu vou dar o nome de esse número aqui dela aqui. Perfeito. Então eu já criei já a minha branch, né? E aí eu vou implementar, né? Então a demanda é colocar os generics aqui. Então eu vou colocar aqui um T, tipo generic. Eu vou descomentar isso aqui para que foi a implementação ser feita, né? O cara colocou aqui qual que é o método, né? E aqui teve impacto aqui, precisa só fazer um ajuste aqui. Aqui
esse projeto aqui, que ele estende do elemento químico, do ID, né? Tá aqui. O identificador do... Aqui é um projeto só de teste, né? Que é como se fosse um laboratório, né, que você cadastra os produtos químicos, né? Então, esse identificador aqui que ele estende de identifier, ele é do tipo string. E eu tenho que implementar o método o valor. Retorna o valor. Que eu vou deixar por enquanto nulo aqui. Feito isso, vamos supor que o programador faltou criar o teste unitário. Não, vamos criar um teste unitário aqui. Ele criou um teste unitário. Esse teste unitário que ele pega, só explicando um pouco aqui, ele usa o UID, né, para poder gerar aqui como se fosse a chave, né, primária, né? E o value retorna, né? Você dá um from aqui no consultor, você tem um consultor privado aqui e um factory method para poder criar aqui uma instância aqui de forma controlada. Então então no teste aqui eu estou pegando o identificador e verificando se ele não é nulo. Apenas isso, um teste simples. O cara vai rodar aqui, vai quebrar o teste. Deixa eu run aqui. Quebrou porque está retornando um valor nulo. Beleza, ele vai lá, corrige. Quebrou o teste. E vai lá e corrige e vai retornar o value. Fez a correção. Executou o teste. Passou, beleza, fez a correção. Programador feliz, o que ele vai fazer? Ele vai commitar o projeto. Então, aqui, git stats, deixa eu verificar o que tem. Eu fiz essas alterações. Então, eu vou dar um git add ponto para adicionar tudo. Dou um stats de novo para ver se está tudo verdinho, está tudo certo. E aí eu vou dar o git commit. Aí é aqui que eu tenho que prestar atenção na mensagem, né? Git commit -m de mensagem. E aqui, como que é uma feature, né? Uma nova, então pelos conventional commits, vou colocar fit, 2 pontos, um espaço, abre e fecha colchete. Aqui vou colocar o número da demanda, readmine, que é nesse caso aqui é esse número aqui. Coloquei o número, dou um espaço. E a descrição, eu gosto de colocar o mesmo título da mensagem aqui, ó, implementar genéricos na classe identifier. Pronto. Faça uma revisão para ver se não tem erro de português, se está tudo certinho. Tudo certo, dou Enter, vou commitar. Está commitado. Se eu quiser dar uma olhada no log para saber se só tem apenas um único commit, git log. Vou pegar os últimos 5 e tudo em uma linha só. Ó, a develop está aqui. E aqui está o meu único commit. Até aqui está perfeito. Agora vamos supor que o programador lembrou de fazer mais um teste. Ah, esqueci de incluir mais um teste. Quero verificar se eu passar duas chaves iguais,
se e fizer um equal, se retorna como true, né, a verificação. Né? Então, eu volto aqui no teste. Vamos supor que fazer a implementação. Então, o teste que ele implementou agora, dado dois identifiers, quando possui o mesmo valor, deve retornar como true ao comparar. Né? Então, tem que ter um único número aqui. Eu criei um identificador com esse número, um outro identificador com outro número e estou verificando se são iguais. Né? E aí ele roda o teste. Vamos ver se está tudo funcionando. Opa, falhou. Por que falhou? Ah, porque eu não devo ter implementado o equals e o hashcode lá no identifier. Então eu venho aqui, no produto químico ID, né? Dou um alt insert, o equals e hashcode aqui para ele gerar. Gerei, salvei, volta aqui e faço o reteste. E beleza, passou. Mas aí tem um problema. Eu já fiz um commit já, agora vou ter que fazer um outro que eu esqueci de fazer esse teste. Então como que eu corrijo isso? Então deixa eu vir aqui no meu terminal. Nós vamos precisar fazer um rebase disso aqui. Então eu vou colocar aqui o git stats, né, teve mais uma mudança. Git add para adicionar. Adicionei. Está aqui indicado. Eu posso fazer o git commit aqui. Vou usar a mesma mensagem anterior. Vou colocar um 2 aqui só para diferenciar só. Isso aquele detalhe que eu falei sobre não deixar a branch develop aberta para todo mundo, que começa a aparecer esse tipo de coisa no histórico, né? O programador faz uma coisa de uma demanda, aí esqueceu de um detalhe que quebrou, aí faz outro commit, então começa a bagunçar, né? Então com isso aqui você diminui esse tipo de coisa que pode acontecer. Então eu vou dar um segundo commit. Se eu verificar aqui o histórico, git log -5 online, eu tenho aqui 2 commits. Eu terminei minha demanda. Só que aí, se eu for enviar essa minha branch para o repositório remoto, vão com esses 2 commits. Só que a gente não quer 2 commits, a gente quer ter um só. Então, o que o programador tem que ter cuidado nesse caso agora antes de eu mandar a minha branch para o repositório remoto, eu tenho que primeiro deixar em um só commit. Então, a gente faz isso com o rebase. Então, a gente faz o git rebase de forma iterativa. Eu vou colocar aqui o último commit que eu quero que ele até venha aqui. Quero fazer o git rebase, então ele vai mostrar para mim o que eu quero fazer com as... vou até colocar um a mais. Deixa eu dar um quit aqui. Vou dar um ask. 2 pontos aqui. Deixa eu pegar aqui um anterior aqui. Para mostrar, vou pegar esse aqui, só para aparecer esse 82 aqui também. Então veja só, aqui, se a gente observar que tem um S de squash, né? Eu quero achatar esses commits num só, né? Então eu vou pegar esse primeiro aqui que eu quero, que é o original. Eu quero pegar esse aqui, que é o outro que eu tenho. E esse aqui eu quero squashar aqui com esse aqui de cima aqui, juntando num só commit só.
Então, ESC dois pontos X. Aqui tem uma mensagem padrão. Feature, né? A gente pode deixar apenas esse aqui de cima. 2D aqui deleta. ESC dois pontos X. Pronto. A gente verificar agora aqui no log aqui. Nós temos apenas um único commit para poder enviar para a bench remota. Então eu achatei vários commits num só, então eu estaria pronto para poder enviar. Mas vamos supor que a branch develop foi mudada e na hora de você enviar a sua branch e pedir o merge com a develop, pode dar conflito. Então eu vou simular aqui uma alteração na branch develop para mostrar o procedimento que deve ser adotado antes de a gente enviar para a branch remota, que é você agora trazer as mudanças que possam ter ocorrido na develop para dentro da sua branch, para facilitar o merge request lá no futuramente. Aqui eu abri aqui esse site que chama Learn Git Branching para explicar um pouco da teoria aqui do que a gente precisa fazer, né? Então, só relembrando, nós temos aqui a main, no caso a master, né, a develop. Voltando um pouco atrás, né, então, quando você criou uma branch do seu projeto, da sua demanda, você deu um git checkout -b e o número dela, né, que foi o número, que número que foi? É o número 44556. Então, 44556. Você criou essa branch. Aí você fez um commit, né? Fez um commit, chegou a fazer um outro, mas aí você fez o squash, né? Então vamos supor que esse único commit aqui é o depois que você fez do rebase, que você squashou e deixou um só commit. Vou voltar para a branch develop e simular um commit a mais. Git checkout develop. Eu voltei para a branch develop. Aí vamos supor que teve algum commit de outra pessoa, foi mergeado, então vou dar um git commit. Aí teve o que? A sua branch está aqui com base lá atrás e teve um novo commit aqui na develop. Pode até ter outros commits também. Deixa eu dar mais um commit aqui, ó, git commit. E assim foi. A develop ela avançou em relação à sua demanda, que é a 44556. Ela está prontinha para poder enviar para o repositório remoto. Só que aí, lembra que a gente fez o rebase e deixou tudo em um só commit? Se eu for enviar para a branch remota, aí pode ser que na hora de fazer o merge tem esse problema aqui. Então, uma outra boa prática terminei minha demanda, eu vou para a branch develop, eu faço o checkout dela, eu faço o checkout dela, atualizo a meu repositório local com o que tem lá na remota, que é a branch develop, e aí eu faço um rebase aí eu volto para minha branch, né, volto para minha demanda, que é a 44556, e faço com um rebase com a develop que já está atualizada, para poder trazer tudo que aconteceu com a develop para de trás da minha demanda. Então eu vou demonstrar aqui, né, visualmente, só para ficar um pouco mais claro. Então a gente está na develop, eu puxei, atualizei para minha máquina, né? Então a minha develop da minha máquina está atualizada com relação à remota. Aí eu vou para minha branch, git checkout 44556. Agora eu estou aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu já atualizei minha branch local, a develop local está atualizada? Tá. Então eu vou fazer um rebase com a develop. Então eu vou fazer um git rebase com a develop. Lembrando que eu estou na minha branch, eu estou aqui, ó, se dá um git, eu estou aqui na minha branch
44556. Então, com o checkout na branch 44556, eu vou dar um rebase com a develop, a que está atualizada. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou trazer para atrás dessa minha demanda aqui, que é a 44556, os commits que já ocorreram na develop, deixando numa só linha. Então, vamos ver como isso vai acontecer. Fiz o rebase. Então, agora a minha demanda está atualizada com relação a develop. Aí eu posso agora fazer o git push para o repositório remoto e solicitar um merge request. Então, isso é só para demonstrar a teoria. Então, vamos ver aqui na prática aqui. Deixa eu só alterar. Deixa eu agora alterar a develop para simular isso aí. Então, eu estou aqui na develop, na branch remota. Eu vou editar aqui o readme, por exemplo, simulando qualquer commit que ocorreu lá na develop. E vou colocar aqui uma alteração qualquer aqui, git checkout. Vamos supor que queira verificar outra forma de atualizar. Vamos supor aqui, atualizando a branch develop. Git reset -hard origin /develop. Vou dar uma verificada aqui, tá? Atualizei, vou dar um commit. Vou ter cuidado com a mensagem, né? Então vai ser que é doc, 2 pontos. Nesse caso não tem o número do readmine, né? Então eu posso deixar sem. Então, inclusão do comando de reset no readme.md. Faça a verificação se não tem nenhum erro de português, está certinho, posso comitar. Comitei. Se eu for verificar aqui nos commits aqui, tenho 4 commits. Essa atualização aqui eu não tenho na minha branch local lá na develop. Se a gente olhar aqui, ó, a que eu tenho é essa aqui. Essa outra demanda aqui, essa aqui eu não tenho. Então, voltando, a minha branch está prontinha para poder ser enviado, mas eu preciso fazer o rebase com a develop atualizada para que diminua as chances de conflito lá na hora de solicitar o merge request. Aqui eu já resolvo tudo. Então eu vou fazer o git checkout develop. Você dá um git log aqui só para verificar a última atualização que meu último commit aqui local. Git log -5 -1 line. Olha, não tem aquela atualização, então vou dar um git pull, então git pull ou git reset -hard pode ser também. Origin develop. Atualizei agora a minha branch local, né? Ó, tá atualizada. Aí eu volto para minha branch da minha demanda, git checkout, como chama o número mesmo? 44556. Voltei para ela. Tá aqui. E agora eu quero aproveitar esse momento para poder atualizar a minha branch, que está pronta para enviar, com a developer remota. Então eu vou fazer um git rebase com a develop. Fiz o rebase. Se a gente agora olhar o histórico, essa aqui é minha demanda e ela já está atualizada certinho com o que a gente tem remotamente. Então eu diminuo as chances de conflito. Mas antes de enviar,
eu esqueci desse detalhe também. A gente precisa também buildar, né? Vamos buildar o projeto. Vou até simular um erro aqui. Vamos supor que eu cometa um erro aqui. Eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Vamos supor que eu esqueci disso. E se eu buildar, dar um Maven clean. Vamos supor que é até interessante isso aí. Antes de enviar, tem que também buildar o projeto, né? Porque nada é chato quando você manda o negócio e nem compila, né? Então eu vou dar um clean package aqui para verificar se está tudo certo. E ela vai quebrar. Ou seja, vou ter que arrumar e gerar um outro commit. Só que tem como a gente também remendar aquele commit lá que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz o build e vi, puxa, tem esse problema e eu não vi. E eu não posso enviar a branch desse jeito. Então eu coloco aqui um ponto e vírgula, né? Corrigir. Se a gente for olhar lá no... Agora aqui, ó. Git status. Peraí. Não salvei. Corrigir. É aqui que eu não cheguei a salvar. Deixa eu clicar em salvar. Que eu comitei já assim um erro, né? Por isso que não identificou, né? Mas vamos supor que eu coloquei isso, mais uma correção extra aqui. Correção extra. Salvei. Se eu der um git status aqui, status, tem esse erro aí. O que eu vou fazer? Eu vou dar um git add. Lembrando que já estaria pronto, né? Mas eu não observei isso. Dou um git add. Né? Adicionei git status. Tá certinho. Vou buildar aqui para ter certeza que não tem nada quebrado agora. Tá demorando, né? Uma coisa simples. Ok, success. Então, git stats. Então eu tenho que commitar isso. Mas o que eu vou fazer? Aquele meu commit está tão certinho, será que não tem como eu remendar e fingir que não teve esse problema? Tem, que a gente vai usar um amend. A gente vai fazer um git commit amend para remendar aquele meu último commit, porque para mim estaria perfeito aquilo lá. Então eu vou dar um ask 2.x. Fiz o remendo nele. Agora deixa eu verificar agora aqui o log aqui. Cadê o git log -5 -1? Tá perfeito, ou seja, eu mantive um único commit fazendo aquele remendo de última hora que eu precisei fazer, que eu não buildei. E tá pronto para poder enviar para o git, fazer o push remoto, git push origin e o número da branch que eu criei, né? Vou fazer o push dela. E a demanda está concluída. Enviou. Aí acessa lá o GitLab e solicita lá o merge request. Vai aparecer um botão verde lá no GitLab lá. Então, resumindo o que a gente viu aqui. Aumentei a tela aqui. Então, resumindo. Primeira coisa, fazer o checkout na Develop. Segunda coisa, atualizar a sua
develop local com o que tem em remoto. Terceira, fazer um checkout da develop, cujo nome da branch seja o número da sua demanda lá no Redmine. Aí faz a alteração, faz a correção, né? Se fizer mais de um commit, né? Tem aquele cuidado de terminou a demanda, buildou, compilou, viu que está compilando certinho, terminou a demanda, dá um git log para ver se tem mais de um commit. Se tiver mais de um commit, faz o rebase, né, com o modo iterativo, aí você coloca lá o S para achatar tudo num só. Deixou um só commit, beleza. Vai fazer o commit, observa a mensagem. Se é uma demanda nova, uma nova feature, você coloca feature, 2 pontos, um espaço entre colchete, o número da demanda do Redmine, um espaço e uma mensagem bem clara, sem erros de português, com a descrição do que se trata aquela demanda. Comitei, faça o checkout na develop, traga as mudanças que possam ter ocorrido nesse período para a sua branch local develop. Atualizei a develop, volto para a minha branch, faz um rebase em relação a develop para poder trazer as mudanças da develop para a sua branch, para facilitar o merge lá na frente. Se tiver conflito, já corrige ali na hora, tal. Se precisar de um outro commit, faz o amend para deixar um só commit. Terminou, antes de enviar para a remota, dá um git log de novo, veja se só tem apenas um único commit e envia. E é isso. Se esse vídeo aí agregou para você algum conhecimento e tudo, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, assinar o sininho aí. E muito obrigado.